sobre fontes de alimentação. Olá, tem muita conversa sobre ruído dos aparelhos, sejam amplificadores, sejam rádios, seja o equipamento que você tem aí na sua bancada ou na sua coleção. E acabaram surgindo muitas maneiras de redução de ruído, principalmente o zumbido de 60 Hz e os ruídos que vêm pela rede elétrica. Vamos dar uma olhada hoje em algumas opções, algumas maneiras de melhorar o áudio do seu equipamento e que foram utilizadas. Não quer dizer que você vai pegar e modificar o seu aparelho. Essa ideia aqui é mais para observarmos quais são as tecnologias utilizadas. De repente você pretende fazer um projeto, ou talvez, por que não, alterar o seu aparelho, se você tem conhecimento suficiente para isso e conhece os perigos das tensões, principalmente contínuas mais altas. Até sugiro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os perigos da eletricidade, procure na internet e leia a NR10, a norma reguladora ou regulamentadora número 10 da brasileira, que trata justamente sobre segurança em instalações elétricas de baixa tensão. Não é exatamente a norma dedicada aí aos eletrodomésticos, né? Se a gente falar que um rádio, a válvula, um amplificador é um eletrodoméstico, mas tem muito a ver por causa dos valores envolvidos, as tensões, tudo que envolve realmente o manuseio e a segurança. Então vamos lá. Eu montei essa pequena demonstração aqui, que é um transformador com derivação central, que sai 250 mais 250 volts, numa válvula 5AR4, uma que roda nesse simulador. Ela roda muito bem, inclusive. E aí eu coloquei uma chave aqui, onde nós podemos observar o resultado com apenas a retificação com os capacitores, com um filtro Pi resistivo, com um resistor de 120 ohms e com um choque de fonte, um indutor de 4 Henry. E eu simulo a carga aqui com um resistor de 5K, o que dá aproximadamente a 330 volts, dividido por 5.000, nós temos aí coisa de 65, 66 miliamperes, que seria um aparelho consumo de um rádio, por exemplo. Acontece que aqui no alternado nós estamos medindo, digamos assim, com um multímetro. Essa tensão alternada é a eficaz, ou RMS. Se eu desenhasse uma forma de onda aqui, a senoide que vem da rede elétrica, a tensão eficaz seria mais ou menos esse valor aqui. Esse é o valor, falando tecnicamente, é o valor alternado que tem o mesmo comportamento do contínuo. Então, 250 volts eficaz, ou RMS, é a mesma coisa, eficaz em português, RMS é internacional. Os 250 volts eficaz, na verdade, tem mais que isso, mas é um comportamento de 250 volts contínuo. Se eu colocar um resistor aqui, ele vai se aquecer, ele vai produzir X watts, ou tantos joule, ou tanta variação de calor equivalente a 250 volts contínuo. Essa é a ideia, tá? Mas nós sabemos que, na verdade, a tensão, o valor é maior. E o
capacitor se carrega com o pico, com esse valor maior aqui. E quanto que é a tensão de carga do capacitor? Aí você pode utilizar essa equação aqui. A tensão de pico é igual à tensão eficaz, ou RMS, vezes a raiz quadrada de 2, que a gente pode simplificar por 1,4142. Então, se você fizer o cálculo 250 volts eficaz alternado vezes a raiz quadrada de 2, nós teremos 353 volts de pico. Esses capacitores, então, se carregaram com esse valor de pico. Por que não deu 353, então? Aí seria a próxima pergunta. Por que não deu 353 ao invés de 329? Acontece que a válvula não é o melhor elemento retificador que existe. Ela tem uma resistência interna aqui que provoca uma certa queda de tensão que varia com a carga, varia com a corrente de carga. No caso dos diodos semicondutores, isso também acontece, mas muito menos. Eles são mais eficientes, então, na transferência ou na, digamos, na conversão da tensão alternada para contínua. O valor seria mais alto aqui se fosse com diodos de silício. O outro motivo para isso é que eu tenho uma carga que, consumindo razoavelmente bem, tem um consumo bem alto, um consumo aí suficiente para um rádio, e isso derruba um pouco a tensão final. Vamos dar uma olhada no osciloscópio para ver o que eu estou falando. Eu coloquei o canal A do aparelho no primeiro capacitor e nós temos essa tensão de saída do primeiro capacitor, que nesse momento é igual ao segundo, porque eu estou na opção que é um fio condutor só, não tem resistor nem indutor. E eu tenho um certo ripple. Esse valor de ripple está em torno de, vamos colocar aqui bem na pontinha, nessa pontinha aqui, 2 volts por divisão. Nós temos 2, 4, 6, em torno aí, também arredondando, em torno de 6 volts de ripple trabalhando aqui. Não é algo assim muito grande o ripple, dá para diminuir um pouco ainda, mas para 330 volts, dando 6 volts de ripple, está bem razoável, bem aceitável. E esse ripple também é devido ao consumo da carga. Vamos ver aqui, colocando o aparelho em contínuo, essa é a tensão, essa aqui é a tensão, eu coloquei a referência de 0 aqui embaixo, essa é a tensão de saída. Se eu desconectar a carga, o que acontece? Vai aumentar para aquele valor, os 353 volts exatamente. A tensão sobe um pouquinho. Sobe um pouco e agora o ripple fica imperceptível porque não tem consumo. Era de se esperar, né? Então aqui a tensão cai um pouco por causa do consumo e temos um pouco de ripple completamente aceitável. Mas o que gera ruído mesmo, mais ruído até do que o próprio ripple, claro, ele é importante, ele é um dos elementos geradores de ruído desagradável no áudio. Se for vídeo, se for uma TV a válvula, começa a arriscar a imagem. O que é muito importante é exatamente isso daqui, esse bico, essa variação de alta velocidade da tensão que estava caindo com a descarga do capacitor do ciclo anterior para a subida do ciclo da frente.
A eletrônica não gosta de biquinho, assim, não gosta de variação de alta velocidade. Essa variação de alta velocidade é alta frequência. Você variou muito rápido, é frequência alta. Os capacitores, principalmente eletrolíticos, não têm a capacidade de absorver essa variação tão rápida. Principalmente os eletrolíticos, por conta de uma alta indutância parasita. E isso acaba se propagando para os amplificadores, seja de áudio, de vídeo, do que seja o aparelho, um transmissor, qualquer que seja seu aparelho, e acaba gerando um ruído desagradável. Que nós temos aí, se você prestar muita atenção no zumbido, você tem um zumbido de 60 Hz que você percebe no alto-falante de grave, e depois um ruído, quase um chiado, que acompanha os 60 Hz, só que você escuta no Twitter. E isso é devido a essa variação de alta velocidade. Aí que surgem outras ideias para melhorar essa situação. Então você pode fazer um projeto melhor do que só capacitor. Aqui a capacitância é suficiente para uma carga aqui de 60 e poucos miliamperes, estou com 66 microfarad. Está assim, digamos, no limite, mas é suficiente. O que nós podemos fazer é adicionar um resistor em série entre um e o outro capacitor. Eu dividi a capacitância no meio, a capacitância necessária no meio. Poderia ter colocado apenas um capacitor de 68 microfarad. Seria um valor comercial suficiente aqui. Mas eu quebrei a capacitância no meio e adicionei um resistor de 120 ohms. Esse resistor também dá para calcular. Não é a intenção desse vídeo, eu não vou calcular nem o resistor nem o indutor. Mas vamos lá. Adicionando esse resistor aqui, você percebe... Veja, eu estou olhando no primeiro capacitor ainda. Você percebe já que acontece uma mudança no comportamento do primeiro capacitor. Esse resistor aqui acaba influenciando em alguma coisa. Vamos colocar a análise também do outro lado agora, no lado da carga. Primeiro sem o resistor, observando a carga aqui, os dois em alternado, e obviamente olhando os dois, eles terão exatamente o mesmo desenho, a mesma forma de onda, porque estamos vendo a mesma coisa. Os dois aqui. Vou apenas deslocar um pouco os desenhos. Colocando o resistor, olha o que acontece. Coloquei o resistor. O primeiro capacitor, ele ganha, digamos que um fôlego. Ele carrega mais. Ele descarrega mais também. Ele carrega mais e descarrega mais. Só que no segundo capacitor é que a coisa interessante acontece. Veja, acabou aquele bico, aquela variação de alta velocidade. Essa variação de alta velocidade aqui, essa variação aqui, esse biquinho, ela não existe mais quando eu coloco o resistor. Fica redondinho. O simples fato disso ficar redondo aqui já quebra aquele ruído desagradável de alta velocidade que você escuta no Twitter devido ao ripple. O ruído de baixa frequência de 60 Hz, que é menos desagradável, pelo menos do meu ponto de vista, continua existindo aí, mas diminuiu também. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma variação de quantos volts? 2 volts por divisão. Vou apenas colocar aqui no começo de um quadradinho. Aqui. Então nós temos 2, 4, 6, aproximadamente 6 volts de ripple. Colocando o resistor, isso cai para... Esperar estabilizar. Colocar essa ponta aqui bem no começo para facilitar a leitura. Aqui
nós diminuímos para 2, aproximadamente 3 volts. Caiu também, diminuiu a variação, o ripple na baixa frequência e eliminou a variação de alta velocidade. Por que isso acontece? Porque nós temos aqui, nessa segunda metade do circuito, uma constante de tempo RC. Isso demora algum tempo para carregar e descarregar. Como demora um tempo, ficou em descompasso com a rede elétrica. Então, esse capacitor acaba carregando primeiro, depois ele transfere energia para o outro capacitor, um pouco atrasado. Depois, e a carga sempre consumindo. Depois, quando esse capacitor cai a tensão, está caindo a tensão, esse outro capacitor ainda está carregando. Isso dá essa arredondada aqui, que nós ganhamos muito no sentido de quebrar o biquinho, quebrar aquele biquinho desagradável. Já ajuda muito, muito mesmo. Muitos aparelhos de um custo um pouco menor, rádios um pouco mais baratos, tem esse filtro PIR resistivo porque custa muito mais barato um resistor de alta, mesmo que seja de potência alta, do que um choque de fonte, que é grande, pesado, custa caro. E finalmente, o melhor dos mundos seria um choque, um indutor, que ele leva a um outro patamar do controle de ruído. Ele quase que deixa reto. Falta muito pouco para ficar realmente reto, liso a saída desse filtro. Como eu disse, não é o foco desse vídeo fazer os cálculos. Tem que tomar cuidado. Não pode ser qualquer valor no indutor. Se for menor que o necessário, ele não vai resolver totalmente seu problema. Você gasta um dinheiro e não resolve totalmente, fica faltando um pouco. E se o valor for, por azar, alto demais e junto com o capacitor ele dê exatamente a ressonância para 60 Hz, você vai ter um comportamento de oscilador aí. O seu filtro vai entrar em ressonância com a rede elétrica e, ao invés de melhorar, vai piorar. Bastante, inclusive. O indutor tem o comportamento de, falando em palavras mais simples, palavras educacionais, ele não gosta de frequência alta. O indutor, ele se opõe à variação da corrente. Ou indutor não gosta de frequência alta, indutor gosta de frequência baixa. Como esse indutor aqui é de um valor muito alto, 60 Hz já é muito alto para ele. Então ele tenta endireitar, ele tenta alisar toda a variação que tem aqui. Cientificamente dizendo, o indutor está se carregando magneticamente com a subida da senoide. Ele absorve essa energia da subida, gerando o campo magnético. Depois, na descida da senoide, esse campo magnético gera energia em cima do próprio indutor, ele passa a fornecer energia, então uma coisa compensa a outra. Na subida da senoide, ele absorve energia, na descida da senoide, ele entrega energia e acaba que tira a média, né, e fica quase que reto. Ele tem, então, um comportamento muito melhor, muito superior. Fica quase que uma reta só. E como o biquinho aqui, o nosso ponto de discussão aqui. A variação de alta velocidade, quando um ciclo de senoide está descendo, outro subindo, quer dizer, quando um diodo está deixando de conduzir e o outro começando a conduzir, ou quando a tensão da rede
a tensão daquele ciclo de senoide está subindo e se torna maior que o capacitor, superior ao capacitor, nessa variação o indutor é onde ele trabalha mais, onde ele alisa melhor. Existe uma variação, você vai ver aqui se a gente puxar muito, existe uma variação, existe um ripple ainda, é praticamente impossível retirar todo o ripple, mas é totalmente administrável esse ripple de 0,1 volt por divisão aqui, onde você vê quase nada. Seria a melhor das ideias colocar um indutor. Se você... Aí vão ter várias ideias, né? E se eu colocasse um indutor em série com o capacitor? E se eu colocar um resistor em série com o indutor para juntar o bom dos dois? Existem, inclusive, experimentos desse tipo. Mas o que funciona melhor é o filtro Pi. Chama filtro Pi porque parece a letra Pi, né? Capacitor, indutor, capacitor. Esse é o que tem o melhor comportamento. Existem circuitos que é só capacitor e indutor, ou só indutor capacitor. O circuito, a mesma coisa com resistor. Mas era isso. Qual é o melhor? Para encerrar essa conversa, qual é o melhor, né? O melhor é aquele que se encaixa dentro da sua proposta e dentro do seu orçamento. De repente, apenas um filtro capacitor, resistor, capacitor é o suficiente e você não precisava de mais do que isso. Tem muito rádio, como eu disse, desses um pouco mais baratos, que é tranquilo isso. O resistor é um valor um pouco maior, é 1K2, 2K2, alguma coisa nesse sentido, dependendo do projeto. Quando o aparelho é muito mais sofisticado, mais caro, aí usa um choque de fonte, às vezes tem dois, às vezes tem duas fontes de alimentação com tensões diferentes, 2 choques. E são aparelhos realmente mais caros, né? Mas então, o que se encaixar no seu orçamento e ficar agradável aos olhos e aos ouvidos, é esse que será o ideal para você. O que eu queria nesse vídeo era apresentar as pequenas diferenças que existem entre eles, ou grandes diferenças, né? Entre eles, para você ter uma opinião e quem sabe fazer alguns testes e chegar à conclusão que para o seu projeto, para a sua ideia, é melhor com resistor, é melhor com indutor ou não precisava de nenhum dos dois. Tá bom? Então ficamos por aqui. Era isso que tinha para hoje. Depois a gente pode fazer até um vídeo sobre o cálculo do resistor, o cálculo do indutor. Dá para a gente conversar sobre isso também. Tá bom? Hoje não teve vídeo sobre aparelhos na bancada. Tenho pelo menos 4 aqui em cima, cada um numa etapa, cada um esperando peça diferente, um esperando alto-falante, outro esperando o transformador, outro esperando descobrir qual é o defeito para dar continuidade, e enfim, é isso. Se você gostou, deixa aí seu joinha, considere ser um apoiador do canal, tem as opções aí embaixo, no Apoia-se, no Pix, tornar-se membro, enfim. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, tem várias maneiras. E tem os nossos cursos de rádio valvulado, esse para quem já tem conhecimento em eletrônica. O curso de eletrônica a válvula, esse para quem não sabe nada, quer começar, quer ir do zero até o amplificador. E está no forno, estou gravando os vídeos de um projeto de um amplificador de uma válvula só de saída, o single-ended, né? Um amplificador tradicional com uma válvula só, e com um maior também com saída push-pull, 2 válvulas, high-ended.
enfim. E nesses 2 cursos aí dos amplificadores, eu estou fazendo um amplificador com peças tradicionais, peças de mercado do áudio mesmo, 12X7, 6L6, essas válvulas da tradição mesmo, e um projeto com válvulas alternativas, inclusive válvulas que nasceram para a TV e que se dão muito bem, surpreendentemente bem no áudio, tá? Então aguente um pouquinho aí que os vídeos estão... Uma parte está pronta, já montei o protótipo, falta muita coisa para gravar ainda, mas estamos trabalhando, tá? Inclusive nesse tem a montagem também, onde você vai acompanhar o meu jeito de montar. Não quer dizer que é o melhor, mas é o meu jeito. É o jeito que eu faço. Aí você pode usar como bom exemplo ou como mau exemplo, conforme o que você quer, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.